Vamos à próxima questão, pessoal. Então, essa daqui. Instituto Federal de São Paulo, certo? Questão envolvendo radicais. Legal? Na parte de geometria espacial, mas eu achei interessante que eu coloquei aqui porque tem as medidas aqui, as dimensões são radicais. Então, vamos aqui. Diz assim, ó. A figura a seguir representa uma piscina em forma de um bloco retangular. De acordo com as dimensões indicadas na figura, pode-se afirmar corretamente que o volume dessa piscina é, em metros cúbicos, igual a... Aí dado V igual a vezes B vezes C. Ou seja, o volume da piscina é dado por essa relação matemática aqui, ó. A vezes B vezes C. No caso, a piscina é uma figura conhecida como paralelepípedo. Paralelepípedo. Tá certo? Então, para você calcular o volume de um paralelepípedo, tá certo? É só você multiplicar as três dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Aqui seria o comprimento, aqui seria a largura e aqui seria a altura. Multiplicando essas três dimensões, você tem, tá certo, o volume de um paralelepípedo, tá certo? No problema não deu a fórmula, mas eu dei a fórmula que é para a gente saber, certo? E vamos para frente. Então vamos aqui calcular o volume. Então vamos aqui. Aí o volume é igual. Pode olhar que as três dimensões são radicais, ou seja, 3 raiz de 5, certo? Vezes 2 raiz de 3 e vezes raiz de 2, ou seja, é a multiplicação de 3 radicais. Nós aprendemos a multiplicar radicais. E esses radicais podem ser multiplicados? Pode. Por quê? Porque os índices são iguais. O que foi que nós aprendemos na multiplicação de radicais? Se os índices forem iguais, não importa os radicandos, pode multiplicar. Agora, se os índices forem diferentes, você tem que tornar os índices iguais. Aí tira o MMC e faz todo aquele processo. Agora, o que é que eu vou fazer? O volume é igual. Numa multiplicação de radicais, o que é que eu tenho? Eu tenho os coeficientes e os radicais. Então, eu multiplico os coeficientes, depois os radicais. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 dá 6. Raiz de 5 vezes raiz de 3 dá raiz de 15. Raiz de 15 vezes raiz de 2 dá raiz de 30. Então, conclusão. O volume é 6 raiz de 30. Tem nas alternativas. Raiz de 30 não dá para simplificar. Tá certo? Por que não dá para simplificar a raiz de 30? Se você simplificar, se você fatorar a raiz de 30, ó, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Pode olhar que 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Ó. Não dá para simplificar. Por quê? Porque os expoentes, tá certo? Não são múltiplos do índice, então não dá para simplificar. Então, conclusão, a resposta vai ficar 6 raiz de 30. Agora vamos lá. Cada dimensão foi dada em metros. Se as dimensões tivessem sido dadas em unidade diferente, por exemplo, metro, centímetro, milímetro, você teria que deixar as três compatíveis. Ou tudo em metro, ou tudo em centímetro, ou tudo em milímetro. Eu escolho qual, Ranieri? Depende das alternativas. Ele diz que as alternativas, ele diz que a resposta é dada em metros cúbicos. Ele quer em metros cúbicos. Então, você vai dar a resposta metros cúbicos. Agora, vamos lá. Ranieri, por que a unidade aqui é metros cúbicos? Porque, na realidade, pessoal, quando você vai multiplicar as dimensões, você também multiplica as unidades de medida. Aí, geralmente, a gente não bota para não ficar muita coisa. Mas, na realidade, você teria que fazer 3 raiz de 5 metros vezes 2 raiz de 3 metros vezes raiz de 2 metros. Então, quando você multiplica tudo, dá 6 raiz de 30, né? Ó, eu esqueci o zero aqui. Então, ó, metro vezes metro dá metro ao quadrado vezes metro dá metro ao cubo. Aí, conclusão. Mas como? M, multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes. O expoente desse M é 1, desse M é 1, desse M é 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Então, M elevado ao cubo. Por
isso que quando você vai mexer com volume, tá certo? É metros ao cubo, tá certo? Centímetros ao cubo, decímetros ao cubo, né? Quilômetros ao cubo e assim vai. Então, porque você multiplica as 3 dimensões. Tá certo? Então, conclusão, não esqueça das unidades de medida. Agora, geralmente a gente deixa a unidade de medida para o final, mas a unidade de medida, lembre disso, ela também é multiplicada. Tá certo? Aí vamos aqui. Então, a próxima questão, tá certo? Antes de eu mostrar aqui os cálculos para vocês, né? Para vocês quando forem estudar saber, tá certo? Diz aqui, ó. Aí eu coloquei aqui tudo bem direitinho para quando você for estudar a resolução do problema, ó. Raiz de 3, raiz de 5. Não esqueça, multiplica os coeficientes, depois multiplica os radicais. O 30 não dá para simplificar, então a alternativa 6 raiz quadrada de 30. Esse sinalzinho aqui, ó, certo? Portanto, esse sinalzinho, esses 3 triângulozinhos aqui, esses 3 pontos formando um triângulozinho, significa, portanto, é um sinal matemático que significa, portanto, o volume é 6 raiz de 30 metros cúbicos. Tá certo? Aqui eu não coloquei as unidades, mas lembre que as unidades têm que ser multiplicadas. Tá certo? Pronto. Agora vamos à próxima questão.